cuidado e teu querer. Prostrado aos teus pés, te dou tudo de mim. Te quero, te busco, te amo mais que tudo. Te quero, te busco, te amo mais que tudo, mais que tudo. Teu amor, teu carinho, tua palavra, tua justiça, tua paz, tua bondade, teu cuidado e teu querer. Prostrado aos teus pés, te dou tudo de mim. Te quero, te busco, te amo mais que tudo. Te quero, te busco, te amo mais que tudo. Te quero, te busco, te amo mais que tudo. Te quero, te busco, te amo mais que tudo, mais que tudo, mais que tudo, mais que tudo. Graça e paz, amados, que esse seja o nosso objetivo, buscar ao Senhor mais do que tudo. Que a gente sempre coloque isso em primeiro lugar nas nossas vidas. Seja bem-vindo. Se você está visitando a nossa igreja pela primeira vez, eu quero que você se sinta muito à vontade. A família calvariana o abraça com todo carinho, com todo amor. Se você já é um calvariano, se você tirou umas férias aí, né? Ficou alguns dias, alguns domingos sem aparecer. Geralmente em janeiro o pessoal dá uma escapada. Seja bem-vindo de volta. A gente fica muito contente de vê-los aqui de novo. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus que está na primeira carta de João, no capítulo 4, a partir do verso 7. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou mesmo aqui na tela. Primeira carta de João, capítulo 4, a partir do 7º versículo. E a palavra de Deus diz o seguinte: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, e que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus, o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus tem por nós.
Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo ele também nós somos deste mundo. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Este é um mandamento de Deus. Ame o seu irmão. Que palavra maravilhosa. Vamos orar? Pai querido, obrigado por este texto maravilhoso, obrigado por esta carta que nos é colocado, ó Deus, de forma tão maravilhosa, mostrando o teu tão grande amor por cada um de nós. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, ó Deus, porque o seu Espírito derrama sobre a nossa vida paz, tranquilidade, tudo aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem olhado para cada um de nós de forma individualizada. Pai, nós só temos a agradecer por tão grande amor. É em nome do teu Filho que nós oramos. Amém. Nós vamos cantar uma música que fala muito disso, de amor ao próximo, de uma família unida. E eu quero fazer uma proposta de uma dinâmica. Quando a gente fala em dinâmica, o pessoal já fica meio assustado, já começa a virar o nariz. Não, é muito legal. Essa dinâmica é o seguinte, numa parte aqui da música, ela diz assim, te abençoo o meu irmão. Então eu gostaria que você olhasse para o lado, para o teu irmão que está do lado, e abençoe a vida dele. Numa outra parte da música diz, uma família bem unida, vivendo, perdi aqui. É isso mesmo, né? Quando falar que somos todos ligados, então nós vamos dar as mãos. Então nós vamos ajuntar as fileiras aqui, vamos dar as mãos. E no final, ela diz, eu preciso de ti, querido irmão. Então você diz para ele, meu irmão, eu preciso de ti. Declarar amor é um exercício. Muitas vezes a gente tem dificuldade de dizer para uma pessoa que a gente conhece há pouco tempo ou que a gente conhece há muito tempo, chegar para ele e dizer, eu te amo. Às vezes parece meio estranho para a gente, mas como exercício, essa é a proposta que eu quero fazer para você. Durante essa semana, declare amor a alguém que você nunca declarou. Eu sei que você diz para sua esposa, para o seu marido, muitas vezes no dia, eu te amo. Para os seus filhos, para os seus irmãos. Mas diga para uma pessoa que você ainda não disse, eu te amo. Essa é uma proposta que eu estou fazendo para você. É uma proposta de exercício, para a gente poder mostrar e demonstrar o amor de Deus, o amor que Ele nos deu em primeiro lugar. Então vamos ficar em pé e vamos louvar a Deus cantando essa música, com bastante animação no teu coração. Cristo.
pode voltar ao seu lugar, mas não se sente. De manhã a gente falou, pode voltar ao lugar, metade da igreja sentou. Ainda não acabou o louvor. Nós temos muito a agradecer, nós temos muito a louvar a Deus. Aquele Deus que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para morrer por cada um de nós, e derramar o seu sangue, e livrar-nos do pecado, e justificarmos perante Deus. Diante desta mesa, a gente relembra todo o sacrifício, a gente relembra todo o sofrimento que Cristo passou na cruz. E a gente fica sem palavras. O nosso coração fica quebrantado. A gente fica sem ação diante de tanto amor que Deus tem por cada um de nós. Então, em forma de música, nós vamos declarar isso. Olhe para a cruz e lembre do sofrimento de Cristo. Meu Salvador.
Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Deus é maravilhoso estar nesse lugar nesta noite. Você crê nisso? Amém. O Senhor está aqui, Ele trouxe você também para cá. Que Ele ama você, Ele tem um propósito para a sua vida. E nesta noite, o Senhor quer transformar o seu coração e o meu também. Então, aproveite esse tempo, coloque o seu coração, abra a sua vida diante de Deus. Porque Ele pode operar aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E nem jamais penetrou em coração humano, porque são coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E é nesse sentido que nós vamos orar agora por esses pedidos que estão aqui no jarro. Hoje é o primeiro domingo do mês de fevereiro, já temos alguns pedidos aqui. Se você ainda tem o seu pedido para trazer, pode trazer, nós queremos orar por você e pela sua família também. E hoje, de maneira muito especial, nós vamos interceder e agradecer também pela bênção que o Luiz Fernando e a Aline receberam no finalzinho do ano passado, com a chegada do Luiz Miguel. Então quero convidar o casal para vir aqui à frente, trazendo seu filhinho. Nós vamos orar a Deus, agradecendo ao Senhor pela vida deles. Luiz Miguel chegou em dezembro, está prestes a completar 2 meses, né? Nós queremos louvar a Deus pela vida desse bebê. A igreja está cheia de bebês, né, irmãos? Vamos ter que aumentar o berçário e deixar o berçário ainda mais espaçoso para receber tanta criança assim. De manhã teve batismo, agora batismo e apresentação. Agora à noite apresentação, daqui 2 domingos tem mais, eu antecipo para vocês, tá bom? Parabéns, viu, queridos? Que Deus abençoe, tá lindo o filho de vocês, que ele cresça na presença do Senhor, amando a Deus todos os dias, e que vocês sejam fonte de inspiração na vida deles também, para a honra e para a glória do nome do Senhor. E aniversário do Luiz Fernando hoje, né? Comemorando o aniversário aqui na presença do Senhor com o filhão. Feche os seus olhos, vamos orar por essa família, queridos. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o teu povo, sobre a tua igreja, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela vida das crianças que abençoam, que alegram, que são presente do Senhor, ó Deus, herança do Senhor para a nossa vida. Muito obrigado, ó Pai, pela família do Luiz Fernando, da Aline, pela vida dos seus filhos. Obrigado, ó Pai, pela vida do Luiz Miguel, Senhor. Obrigado porque ele chegou com vida, com saúde, com paz. E obrigado porque ele já tem sido uma bênção na vida desta família. Que o Senhor continue abençoando grandemente a vida destes teus servos. Que cada dia mais eles sintam o amparo do teu amor, a tua proteção. Que esses pais sejam revestidos da unção do teu Santo Espírito, ó Pai, para criar o Luiz Miguel na tua presença, Senhor. Que todos os dias dele sejam para a glória do teu santo nome. E que ele cresça, ó Deus, amando ao Senhor e servindo ao Senhor com toda alegria. Nós o consagramos nesta hora e bendizemos o teu nome pela primeira vez que ele vem aos átrios do Senhor. E pedimos, ó Pai, que seja apenas a primeira de muitas. Para que, ó Deus, quando ele puder vir com os seus próprios pés, aqui seja o lugar onde ele tem o seu maior prazer. Abençoe, ó Deus, grandemente esta família. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Senhor, a igreja pode se assentar. Queridos, esse início de ano foi também um tempo muito especial para uma família muito querida da nossa comunidade, porque no último dia 23 do mês de janeiro, os nossos queridos irmãos, o seu Silvestre e a sua esposa, Dona Doroti, completaram 50 anos de vida conjugal. A isso se dá o nome de bodas de ouro, né? Que é uma bênção. Há pessoas aqui hoje que já passaram dos 50 anos de vida conjugal. Levante a sua mão. Amém. Graças a Deus por isso. Bendito seja Deus. É interessante pensarmos sobre isso, meus irmãos, porque hoje nós vivemos a cultura do descartável. E infelizmente os relacionamentos também estão envolvidos nesta cultura do descartável. Tudo é muito descartável. Tudo é muito rápido. Tudo se perde em pouco tempo. Quando a gente fala a respeito da vida de alguém com 50 anos, já é admirável. Quando a gente fala da união de 2 pessoas por pelo menos 50 anos, é bênção de Deus. E a igreja do Senhor precisa se alegrar com isso. E o corpo de Cristo todo se alegra, viu, seu Silvestre? O corpo de Cristo todo se alegra, porque a bênção que Deus lhes concedeu, Dona Doroti, é uma bênção para toda a igreja do Calvário, que os ama tanto, que os quer tão bem. Então quero convidar o casal para vir aqui à frente. E juntamente com eles os filhos, os netos, presentes também aqui neste momento, para nós orarmos ao Senhor, agradecendo a Deus, mas também consagrando esta família
na presença do nosso maravilhoso Deus. Pode ficar aqui pertinho de mim, bem no centro. Os filhos e os netos podem ficar aqui à volta, envolvendo aqui os pais. Pode usar aqui a escada, viu? Podem ficar à vontade. Isso. Joia. Quando vocês dois começaram, há um pouco mais de 50 anos atrás, eram só os dois. Hoje são 16. Chegando mais gente aqui, desculpe. Não falei que aumentou, seu Silvestre? E ainda está faltando, né? São 4 filhos, 6 netos, né? Filhas. E a família cresceu. Bendito seja o nome do Senhor por isso. A Igreja do Calvário louva a Deus pela vida de vocês, a família toda. E a nossa oração é que Deus continue abençoando a família de vocês grandemente. Que essas bênçãos se multipliquem na presença do Senhor. E que esses 50 anos sejam um marco dos feitos de Deus na vida de vocês. Para que seja uma família bendita do Senhor, desde agora e para todo sempre. Que o seu Silvestre e Dona Doroti tenham a alegria de continuar vendo a família frutificando, com vida, com saúde, servindo ao Senhor e guardando no coração aquilo que um dia viram em vocês, que é o temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. E disso nenhuma das filhas poderão se queixar que não puderam ver em vocês. Pelo contrário, poderão dizer: bendito seja Deus pelos nossos pais que honraram o compromisso com o Senhor. Então que Deus continue abençoando. Gostaria muito de desejar mais 50 anos. E é o nosso Deus quem sabe. Então que Deus continue abençoando nos anos que virão pela frente. Convido a igreja que se coloque em pé mais uma vez para esse momento tão significativo de intercessão e de oração por esse casal. Estenda a tua mão, meu irmão. Você que está aí na igreja hoje, levante a tua mão em direção a esta família, abençoando, louvando a Deus pela vida desta família. Você que está aí na sua caminhada conjugal, na sua jornada conjugal, e olha para esse casal e diz: puxa vida, 50 anos, eu quero chegar lá também. É desejo do meu coração, eu quero também 50 anos e muito mais no meu casamento. Coloca isso diante de Deus nessa noite, meu irmão, porque a oportunidade que o seu Silvestre e a Dona Doroti dão para a gente nesta noite é isso. De reavaliarmos a nossa própria vida, nosso casamento, para chegarmos lá também, em paz e na presença do Senhor. Querido Deus, na Tua presença, Senhor, nós estamos neste momento e bendizemos o Teu santo nome, porque Tu és o Deus de alianças, Pai. Tu és o Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Mudam as gerações, passam-se os anos, mas o Senhor permanece o mesmo, Pai, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Ó Pai, muito obrigado porque há 50 anos atrás, o seu Silvestre e a Dona Doroti começavam uma caminhada, como marido e mulher, sem terem, ó Deus, a menor ideia daquilo que viria pela frente. Mas muito obrigado, ó Deus, porque em todos esses anos não lhes faltou a Tua companhia. Muito obrigado, ó Pai, porque Tu és o Deus que de geração em geração nos sustenta. Nós queremos, ó Pai, Te agradecer pelos anos vividos até aqui, pela vida, ó Pai, das Suas filhas, dos seus genros, dos seus netos, pela família, ó Pai, que aumentou. Ó Deus, que a Tua palavra permaneça viva no coração de todos eles. E que esta data, Senhor, se repita ainda tantas outras vezes, na presença do Senhor, levando em consideração que a alegria do Senhor é a nossa força. Guarda, Senhor, esta família de todo mal. Cerca-os, ó Pai, com o Teu cuidado aonde quer que eles estejam, em Sorocaba, fora dela, em qualquer lugar. Que o Teu Santo Espírito os guarde, os proteja, que a Tua boa mão os cerque por todos os lados. Que sintam a Tua paz, que excede todo entendimento, os guardando e a Tua bênção sobre eles em todo o tempo. Que seja essa, Senhor, uma família abençoada, uma família bendita do Senhor, desde agora e para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E nós cremos nisso e por isso dizemos, no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém, Jesus. Como uma forma de saudar e dar os parabéns ao casal, quero convidar toda a igreja a dar uma salva de palmas, louvando a Deus, agradecendo pela vida desse casal. Deus abençoe, viu? Podem se sentar, meus irmãos.
Meus queridos, eu preciso, antes de continuar, trazer aqui a minha palavra de agradecimento a Deus. Agradecimento a Deus e agradecimento à igreja também. Porque nós tivemos um tempo de férias agora recentemente. E é muito bom, uma alegria muito grande para a gente reencontrar vocês depois desse tempo de férias. Sei que muitos irmãos oraram por nós, nos receberam com alegria aí no nosso retorno. Então nós queremos dizer muito obrigado a toda a igreja pelas orações. Graças ao Senhor tudo correu bem, tudo correu em paz, foi um tempo de descanso, um tempo oportuno, um tempo para tomar um solzinho, né? Queimar um pouquinho a pele. E foi um tempo abençoado com as crianças, um tempo precioso mesmo. Então eu quero agradecer a todos pelas orações, de maneira muito especial, agradecer aqueles que nos ajudaram aqui nesse tempo, né? Substituindo aos domingos, durante a semana, para que não faltasse à Igreja do Calvário o cuidado pastoral. Então, fica aqui o nosso agradecimento a vocês que estão aqui presentes, aqueles que nos acompanham pela internet também. Que Deus continue abençoando e dê a nós um ano de 2015 muito feliz e muito abençoado. Conforme nós combinamos hoje, então, nós vamos nós vamos encerrar aquela série de mensagens que nós começamos no início do mês de janeiro sobre esse tema, planejando o ano e repensando a vida. É um tempo extremamente oportuno para nós conversarmos sobre isso, não é verdade? Início de ano, está todo mundo se planejando, está todo mundo pensando o que vai fazer no ano novo, e durante esse mês de janeiro nós tivemos a oportunidade de pensar e compartilhar um pouquinho a respeito dessas ênfases que estão aqui na tela. Começamos com a Santa Ceia, no primeiro domingo de janeiro, e vamos terminar hoje também na mesa do Senhor, porque nós acreditamos que esta mesa é a mesa dos compromissos, é a mesa dos pactos, é a mesa das alianças, é a mesa onde nós assumimos compromissos com o nosso Deus. E nada melhor do que pegarmos todos os nossos sonhos, planos para 2015 e colocarmos aqui diante dessa mesa, diante do altar do Senhor, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos ajude, que nos capacite e que nos fortaleça em todo o tempo e em todas as coisas, tá bom? Também dizer para os irmãos que durante todo esse período nós estudamos o Evangelho de Mateus, algumas ênfases do Evangelho de Mateus. A partir do domingo que vem, a nossa ênfase estará no Evangelho de João. Nós vamos compartilhar com os irmãos 7 sinais, 7 milagres que Jesus Cristo realizou, que estão descritos no Evangelho de João. Por quê? Porque diferentemente dos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, João não se preocupou em registrar uma quantidade grande de milagres. Ele se preocupou em registrar apenas 7. Mas esses 7 sinais têm um objetivo muito claro, muito específico, eu quero compartilhar com vocês quais são. Tá bom? Então o desafio para você a partir de agora é ler o Evangelho de João. É fácil, são 28 capítulos. Quantos dias tem mesmo o mês de fevereiro? Rapaz, não é possível que deu certo. E hoje já dá para ler o primeiro, que é tão rápido, o prólogo. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, comece hoje, leia João, vai ser uma bênção. E a partir do domingo que vem a gente fala sobre os sinais de Jesus no Evangelho de João, tá bom? Hoje eu convido sua atenção para Mateus 22. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 34 até o versículo de número 40. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, ou você pode acompanhar aqui na tela também. E já que ninguém me corrigiu, o Evangelho de João tem 21 capítulos, tá? Então isso significa que vai ser mais fácil ainda de você ler. Você tem que falar uma coisa mais difícil, depois é mais fácil, todo mundo topa. Então 21 capítulos para ler em 28 dias, tem uma semana ainda de folga, não é? Aquela semana do carnaval, você vai viajar, aproveita e lê também. Hoje nós vamos em Mateus capítulo 22, gente. Esse texto é maravilhoso. Notem como esse texto tem a ver com o texto que o Samuel leu com a gente agora há pouco no início do culto. Preste bem atenção, porque no final da mensagem eu quero retomar com você isso. Preste bem atenção como está relacionado o texto de Mateus com o texto que nós lemos agora há pouco em 1 João. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 22, 34 a 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem da lei e os profetas. Amém? Fechem os seus olhos mais uma vez, vamos orar, vamos falar com Deus numa palavra de oração. Agradeço por você estar aqui nesta noite. Agradeça a Deus porque daqui a pouquinho a gente vai participar da Santa Ceia. Agradeça a Deus que Ele já tem falado ao nosso coração aqui nesta noite. E peça a Ele que agora, de maneira singular, fale ao seu coração também no nome de Jesus. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é maior do que tudo que é em nós. E por isso ela pode transformar o nosso coração. Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, por estarmos aqui na Tua casa, em Tua presença. Senhor, existem tantos outros lugares onde nós poderíamos estar nesta noite, mas foi o Senhor quem nos reuniu aqui, por isso nós te bendizemos. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nesta noite. Obrigado por aquilo que o Senhor já tem falado aos nossos corações. Obrigado a Deus pela presença do Teu Espírito Santo aqui, que trabalha tantas coisas maravilhosas na nossa vida. Ó Deus, que em nome de Jesus, que nesta hora, o Teu Santo Espírito continue falando ao nosso coração, direcionando a nossa vida, nos animando, ó Pai, para o nosso viver e principalmente nos ensinando verdadeiramente a amar. Amar ao Senhor sobre todas as coisas. Amar o próximo, ó Deus, como a nós mesmos. E que a nossa vida toda, Senhor, seja para agradar, para engrandecer e para glorificar o Teu nome. Usa, Senhor, a minha vida e me dê condições, ó Deus, para entregar a palavra do Senhor ao Teu povo nesta noite. Oramos no nome santo, poderoso e bendito do Teu Filho Jesus. Amém e amém, Senhor. Meus queridos, o texto que nós lemos define e determina muito bem a questão dos nossos relacionamentos. Dentre tantas áreas da nossa vida que nós precisamos e devemos planejar para o novo ano que está já caminhando, nós precisamos, sem dúvida alguma, planejar os nossos relacionamentos, ou o sucesso dos nossos relacionamentos, para que isso reflita e traga benefícios para a nossa vida como um todo. Nessa perspectiva é que nós ouvimos cada uma das mensagens anteriores, e hoje não será diferente. Planejando, repensando, para que isso faça diferença na nossa vida, não apenas no ano de 2015, que tem data para terminar, mas principalmente um planejamento que traga luz, eficiência, graça de Deus e reflexos para a nossa vida como um todo, pelos anos ainda que virão pela frente. E sem dúvida alguma, as crises relacionais promovem algumas enfermidades. As crises relacionais são capazes de fazer disparar algumas enfermidades no nosso corpo, até mesmo algumas enfermidades no nosso coração, na nossa alma. Por isso que o texto que nós lemos aqui nesta noite, ele se apresenta para nós como um grande remédio, um remédio suficiente, um remédio capaz, um remédio poderoso para trazer cura nos nossos relacionamentos. Mateus capítulo 22 nos apresenta o remédio de Deus que produz cura para as nossas crises relacionais. Eu quero falar sobre algumas coisas sobre o texto para nós entendermos um pouco melhor. Primeiro, se você observar no capítulo 22, a partir do versículo 23, ou seja, um pouquinho antes do que nós começamos a ler, os saduceus procuram a Jesus e começam a fazer algumas perguntas para Jesus. No entanto, o objetivo dos saduceus não era de conhecer mais a respeito da lei e do amor de Deus. Os saduceus tinham um objetivo muito claro. O que eles queriam era interrogar Jesus. O que eles queriam era questionar Jesus. O que eles queriam eram fazer as chamadas pegadinhas. Aquelas perguntas para tentar colocar Jesus em controvérsia. Se Jesus respondesse alguma coisa, eles poderiam responder com outra. Se Jesus dissesse aquilo que eles não estavam esperando ouvir, eles traziam alguma outra resposta na manga para surpreendê-lo. O objetivo dos saduceus não era de crescimento espiritual, de crescimento religioso. O objetivo deles era de experimentar e testar Jesus. Eles fazem a seguinte pergunta: mestre, o fulano e a fulana eram casados. E em determinado momento o fulano morreu, o marido. E a lei diz que quando o marido morre, quem é que tem que se casar com a viúva é o irmão que ficar. Vamos imaginar então que o cidadão morreu, a lei foi cumprida e a viúva casou-se com o irmão do falecido.
Mas este também morreu. E a lei ainda diz que ele deve se casar com o outro irmão que ficou. E assim sucessivamente. Se ele tivesse 7 irmãos, ela deveria se casar com os 7, caso ela ficasse viúva em todos os casos. Percebem que é uma pergunta que não tem até muito sentido, uma pergunta provocativa? Imaginem vocês morrerem os 7. Agora imaginem vocês se esta lei fosse aplicada a uma cultura como a nossa. Como que seria essa história? Mas enfim, Jesus, aí eles perguntam para Jesus: mestre, todos eles morreram. E essa mulher chegou no céu, ela chegou lá na eternidade. De repente ela se encontrou com os 7 lá. Como é que vai ficar essa história? Não é uma pergunta interessante? Instigante, no mínimo. O que vai acontecer lá no céu, quando ela chegar e der de cara com os 7? Quem que vai ser o marido dela lá? Não é uma pergunta provocativa para Jesus? Tantas coisas que eles precisavam saber de Jesus, eles perguntam justamente isso. E aí Jesus responde para eles de maneira muito clara, muito objetiva, muito certa, dizendo para eles assim: olha, vocês estão errados. E vocês erram por uma razão muito clara. Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. E porque vocês não conhecem as Escrituras, vocês não conhecem também o poder de Deus. Ou seja, Jesus foi direto ao ponto, porque ele sabia do intento maligno que havia no coração daqueles homens. Sabe o que aconteceu? Os saduceus tiveram que fechar a boca, tiveram que ficar bem quietinho e saíram da presença de Jesus sem ter condição nenhuma de argumentar com ele. Os fariseus, amigos dos saduceus, tendo visto essa cena, disseram assim: não é possível, nós precisamos lavar a honra dos nossos amigos saduceus. Vamos nós agora procurar Jesus e vamos fazer uma outra pergunta instigante para ele e vamos ver se nós também não teremos condições de respondê-lo. E foi o que eles fizeram. Os fariseus se reuniram, começaram a conversar com Jesus e fizeram uma pergunta para ele. E perguntaram para ele: mestre, qual é a grande lei? Qual é o grande mandamento? Qual é o principal? Qual é o maior mandamento? E talvez você pense assim: bom, nessa pergunta então, talvez não tenha existido nenhuma provocação, porque, afinal de contas, perguntar qual era o maior mandamento poderia ser uma coisa legítima. Não na boca dos fariseus. Porque o mínimo que se esperava do fariseu é que ele conhecesse a lei. O mínimo que se esperava do fariseu é que ele soubesse de cor o decálogo, os 10 mandamentos. Portanto, quando os fariseus perguntam qual é o maior mandamento, na verdade eles estão querendo provocar Jesus novamente. Quem sabe se Jesus dissesse que guardar o sábado era o maior mandamento, eles poderiam acusar Jesus de ter realizado uma cura no sábado, por exemplo. E assim por diante. E aí então Jesus volta-se para ele e diz: olha, o maior, o mais importante, o grande mandamento da palavra, do Antigo Testamento, da lei, do Pentateuco é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mas não para por aí. Amarás também ao teu próximo como a ti mesmo. O segundo mandamento, semelhante, consequentemente a esse. E aí talvez os fariseus tenham ouvido, tenham entendido, tenham assimilado, mas a expressão final de Jesus deixa os fariseus também sem palavras. Tanto que se você continuar lendo a partir do versículo 41, mais precisamente no versículo 46, a palavra de Deus diz que ninguém ousou falar nada para ele. Sabe o que Jesus disse? Jesus disse assim: olha, vocês conhecem toda a lei e os profetas, não é verdade? Vocês conhecem tudo, não conhecem? Pois eu quero dizer para vocês que o maior mandamento é amar a Deus. Que o mandamento semelhante e consequente a esse é amar ao próximo. E talvez eles poderiam ter dito assim: legal, a gente sabe disso. Mas aí Jesus lhes diz o seguinte: toda a lei, todos os profetas, tudo aquilo que vocês conhecem da lei, depende de amar a Deus, depende de amar o próximo como a si mesmo. E aí então aqueles homens se sentiram encurralados e não tiveram nenhuma palavra para dizer para Jesus. Na verdade, o que Jesus estava fazendo era resumir e simplificar os 10 mandamentos em 2. Vocês já notaram que Jesus em momento algum reproduz os 10 mandamentos? Jesus resume os 10 mandamentos.
Algumas pessoas dizem que Jesus simplificou. Eu não sei se ele simplificou. Porque ele toma os 4 primeiros mandamentos, e notem que os 4 primeiros mandamentos estão relacionados ao amor a Deus. Não tomar o nome de Deus em vão, não ter outro Deus, fazendo uma imagem de escultura, não lembrando do dia do sábado para santificar para Deus, para o Senhor. Então Jesus pega os 4 primeiros mandamentos e diz assim: o maior, o grande mandamento é amar a Deus. Amar a Deus com o seu coração, amar a Deus com o seu entendimento, amar a Deus com a sua alma. E aí Jesus pega os últimos 6 mandamentos e diz assim: o mandamento semelhante e consequente a esse é amar também o próximo. E aí então, consequentemente, honrando o pai e mãe, não matando, não adulterando, não furtando, não dizendo falso testemunho, não cobiçando nada. É isso que Jesus está ensinando. Ele toma os 10 mandamentos e os traduz em 2. E aqueles homens então ficam calados diante da resposta de Jesus. E a multidão fica maravilhada diante do ensino que Jesus tinha lhes apresentado. E Jesus responde à dureza, à perspicácia, à maldade do coração daquelas pessoas, lhes ensinando, na verdade, como que elas deveriam se relacionar umas com as outras. E isso fica muito claro para nós em Mateus 22, principalmente a partir daquilo que a gente pode chamar de uma coluna central do que Jesus ensina. E a coluna central do ensinamento de Jesus se chama amor. A coluna central do ensinamento de Jesus se chama amor. E é interessante pensarmos no amor como uma coluna principal, como uma coluna central de tudo que Jesus ensina, porque a palavra amor, a expressão amor, cada dia que se passa, ela tem se tornado mais vulgarizada na sociedade. A gente encontra o uso da palavra amor em contextos tão contrários àquilo que verdadeiramente ele significa, que muitas vezes nós ficamos até assustados e perguntamos: que amor é esse? Será que todas as vezes que se fala em amor, que nós vemos o retrato do amor num filme, num programa, num artigo, será que ele está se referindo exclusivamente ao amor de Deus? O pior, queridos, é que muitas vezes esta palavra, este conceito, tem perdido o seu valor e a sua intensidade muitas vezes, mesmo entre o próprio povo de Deus, mesmo no meio da igreja de Cristo. Por isso nós precisamos entender, meus irmãos, que o planejamento dos nossos relacionamentos tem uma coluna principal, tem uma viga mestra, tem um ponto de partida ensinado pelo próprio Jesus. E esse ponto de partida, esta coluna central, se chama amor. E nós não estamos falando do amor vulgar, nós estamos falando do amor de Deus. Nós estamos falando de um amor incondicional. Nós estamos falando do amor que supera todas as coisas. Nós estamos falando do amor com que Deus nos amou. E se nós devemos amar aos outros como Deus nos amou, lemos isso em 1 João agora há pouco, de que forma eu posso expressar esse grandioso amor de Deus que um dia me alcançou? Lemos em 1 João que Deus me amou primeiro. Acabamos de ler no início do culto que não fomos nós que amamos o Senhor primeiro, mas foi Ele quem nos amou primeiro. Então a primeira expressão de amor é o amor de Deus. A segunda expressão do amor é a expressão ao próximo. Porque Jesus diz que nós devemos, como consequência do primeiro grande mandamento, amar também o próximo. Então, a segunda expressão do amor é o amor ao próximo. E a terceira expressão do amor é o amor a nós mesmos. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos amar ao próximo de que forma? Como? A nós mesmos. Então, quando nós vivemos alguma dificuldade em relação a amar, em alguma dessas 3 expressões nós estamos com alguma dificuldade. E, consequentemente, nós estamos com dificuldade nas 3. Tem pessoas que têm dificuldade de amar ao próximo porque, na verdade, não ama a si mesmo. Tem pessoas que têm dificuldades de amar a Deus porque não sabem o que é amar ao próximo. Tem pessoas com dificuldades de amar a si mesmo porque ainda não compreendeu a grandeza, a extensão, a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Deus pela sua própria vida. E quando alguma dessas expressões, meus irmãos, se encontra em desordem também estará todas as demais. Então eu quero falar sobre essas expressões do amor com vocês aqui nesta noite. E a primeira expressão do amor é o amor que nós devemos dar unicamente a Deus. O amor que nós devemos render totalmente ao Senhor. E o texto dá para a gente essa ideia de integralidade, de amar ao Senhor de todo o nosso coração. Isso significa com as nossas emoções, mas todas elas.
A palavra utilizada aqui é o todo. A palavra de Deus nos diz ainda na integralidade que nós devemos amar a Deus também com a nossa alma, com todo o nosso ser, com a integralidade do nosso espírito diante do Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos amar ao Senhor também com todo o nosso entendimento. Notaram? Todo, todo e todo. Todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. É assim que Deus espera que o amemos. Não amando a Deus por partes. Não amando a Deus e reservando algumas coisas para nossa própria exclusividade. Mas amando a Deus intensamente. Amando ao Senhor com todo o nosso coração. E este amor, meus irmãos, muito mais do que um amor declarado, ele precisa ser um amor demonstrado. Porque se nós começarmos a perguntar aqui quem é que ama a Deus, se nós sairmos, quem sabe, até mesmo pelas ruas da cidade, perguntando quem ama a Deus, é muito provável que nós só ouviremos respostas positivas. No entanto, o amor a Deus não pode ser um amor apenas declarado. O amor de Deus precisa ser demonstrado também. Imaginem vocês se o amor de Deus por nós fosse apenas declarado. Olha, eu amo vocês. Nós estaríamos perdidos do mesmo jeito, gente. Se o amor de Deus por nós fosse apenas uma declaração, nós continuaríamos mortos nos nossos próprios delitos e pecados. Mas o amor de Deus por nós, muito mais do que declarado, foi também demonstrado. E foi demonstrado de que forma? Quando o Senhor entregou o seu único filho para morrer numa cruz em nosso lugar, para entregar o seu corpo, para derramar o seu sangue, para nos trazer perdão, purificação, paz, justificação, redenção, reconciliação, vida nova na presença de Deus. Então o amor de Deus é declarado, mas o amor de Deus é demonstrado também. Nós podemos declarar o amor que temos pelo Senhor. E podemos fazer isso através de canções, cantamos músicas aqui que falam quanto nós amamos ao Senhor. Ora, alguém para querer Deus mais que tudo precisa amá-lo. Nós podemos orar e dizer assim, Senhor, eu te amo. Nós podemos durante a semana viver uma situação tão maravilhosa ou tão difícil que em algum momento dela nós possamos dizer assim, ah Deus, eu te amo. Nós podemos orar como o salmista no Salmo 18 e dizer, eu te amo, ó Senhor, rocha minha, redentor meu libertador. Todos estes são exemplos de amor declarado. Mas quando a gente fala de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, nós estamos falando também de um amor que é demonstrado. E como é que nós podemos demonstrar o nosso amor a Deus? Morrendo também numa cruz para mostrar para Ele o quanto nós o amamos? Não é isso que Ele pede para nós, meus irmãos. Mas a demonstração do nosso amor ao Senhor acontece à medida em que nós o obedecemos. A demonstração do amor de Deus por nós está claramente mostrada no fato de Cristo ter morrido por nós na cruz. E a nossa demonstração de amor ao Senhor acontecerá à medida em que o obedecemos em todos os seus caminhos. Quem ama, obedece. Uma vez eu até já contei uma ilustração para vocês sobre isso aqui. Quem ama, obedece. Então a melhor maneira de nós demonstrarmos a integralidade do nosso amor ao Senhor é obedecendo a Ele. Obedecendo a sua palavra. Fazendo aquilo que Ele espera de nós. Essa é a primeira esfera, essa é a primeira dimensão, essa é a primeira expressão do amor de Deus na nossa vida. Amar ao Senhor, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Mas o próprio Jesus ensina em Mateus 22, não para por aí. A segunda expressão do amor é o amor também próximo. E Jesus diz que é um mandamento semelhante ao primeiro. Jesus não diz que é mais importante nem menos importante. Jesus diz que o segundo mandamento, ele é tão importante semelhantemente ao primeiro. E aí, meus irmãos, talvez seja a forma, a expressão mais complexa de se amar. Concorda comigo? Porque amar a Deus, para algumas pessoas, pode ser uma relação até subjetiva. Ah, eu amo a Deus. Amar a si mesmo pode ser uma coisa quase que natural. Dizer, não, eu me amo, eu me cuido, eu zelo pela minha vida, eu demonstro amor por mim. Embora não seja regra, mas... Agora, no que diz respeito ao amor ao próximo, aí nós estamos lidando com a expressão mais complexa do amor. Por quê? Porque diz respeito ao outro. E dizer respeito ao outro significa dizer que nós estamos falando de pessoas que são diferentes de nós. Pessoas que têm ações, reações, sentimentos, posturas que são diferentes da nossa.
Pessoas que ao longo de uma caminhada, meus irmãos, em algum momento vão nos surpreender. Muitas vezes positivamente, mas muitas vezes também negativamente. Pessoas que vão nos decepcionar, pessoas que vão nos frustrar. Por isso, muitas vezes, o nosso amor acaba sendo um amor seletivo. Nós declaramos amar a Deus, declaramos amar a nós mesmos, mas quando diz respeito ao amar ao próximo, nós gostamos de amar aquelas pessoas com quem nós gostamos de conviver. O nosso amor é um amor seletivo. Nós gostamos de amar aquelas pessoas que se vestem como nós. Nós gostamos de amar aquelas pessoas que têm os mesmos hábitos e culturas familiares que a nossa. Nós gostamos de amar aquelas pessoas que têm talvez um caráter, um procedimento parecido com aquele que eu tenho. A partir do momento que as pessoas se mostram diferentes de mim, a partir do momento que as pessoas pensem diferente de mim, ou quem sabe a partir do momento que as pessoas até mesmo digam não para mim, então o amor acaba. Então a decepção se instala. E consequentemente as pessoas correm o risco de carregar mágoas antigas, com dificuldades de tratar feridas da alma, que muitas vezes passam anos e elas continuam ali, martelando, insistindo, latejando, como uma dor que não quer sair de jeito nenhum. E aquilo vai nos incomodando cada vez mais. E a palavra de Deus chama muito a minha atenção, porque lá em João, capítulo 17, versículo 21, a palavra do Senhor diz claramente para a gente, quando Jesus está orando, não apenas por aqueles discípulos daquele momento, mas por todos aqueles que viessem a crer em todo o tempo, Jesus diz no versículo 21 assim, eu estou orando por vocês para que vocês sejam um. Eu estou orando por vocês para que vocês sejam um. Por quê, gente? Parte final do versículo 21, para que o mundo creia que tu me enviaste. Em outras palavras, como é que a gente pode imaginar que o mundo crerá em Deus? A partir da unidade do povo de Deus. Olha, eu estou orando para que vocês sejam um, porque quando o meu povo for um, o mundo crerá que o Pai me enviou. Quantas vezes a gente gasta tanta energia, recurso, estratégia, criatividade, para fazer com que as outras pessoas creiam que Jesus foi enviado da parte do Pai para a nossa salvação. Quantas vezes? Mas eu quero dizer para vocês que o ponto de partida, queridos, para que o mundo creia é sermos um. Essa semana eu vi essa charge divulgada em uma das redes sociais, né? Que a gente precisa zelar, antes e acima de tudo, é pela unidade do povo de Deus. Porque na unidade do povo de Deus, o mundo crerá verdadeiramente que Jesus foi enviado da parte do Pai para a nossa salvação. A frase que acompanhava esta charge, esta ilustração, dizia assim, viver com o crente no céu é uma glória, na terra é outra história. A entonação é por minha conta, tá? Viver com o crente no céu é uma glória. Todo mundo quer viver lá, já começa a imaginar o coro dos remidos e tal. Mas se não consegue conviver aqui, como é que vai ser lá? Viver com o crente no céu é uma glória. Todo mundo lá, crendo que ninguém vai ter lembrança de nada. Viver com o crente na terra, diz essa frase dessa pessoa, é outra história. É outra história. E aí, em nome dessa deficiência na expressão de amor, a gente acaba buscando o isolacionismo. E como eu disse aqui de manhã, o isolamento agride a gente, porque o isolamento é antinatural, porque Deus não nos criou para o isolamento. Deus nos criou para a comunidade. Deus nos criou para o jardim. Por fim, a última expressão do amor, essa grande coluna de Jesus, além do amor a Deus, além do amor ao próximo, nós estamos falando também no texto do amor a si mesmo. Afinal de contas, é o padrão que Jesus está usando, ou melhor, é a referência que Jesus usa para falar do amor ao próximo. Ele diz assim, ame ao próximo como a si mesmo. E é muito curioso falar sobre isso, porque essa expressão do amor parece óbvia, né? Amar a si mesmo. No entanto, não é. Muitas pessoas ainda carregam consigo dificuldades em lidar com amor próprio,
com cuidado pessoal, com respeito e com autoestima. Talvez porque ao longo da sua vida tenham lidado com sofrimentos. Talvez porque ao longo da sua vida tenham lidado com abandono. Talvez porque ao longo da sua vida tenham lidado com rejeição. Talvez porque ao longo da sua vida tenha lidado com pecados encobertos, com humilhações a que foram expostas, dentre tantas outras razões que nós poderíamos mencionar aqui. Fato é que muitas vezes nós convivemos com pessoas que não amam nem a si mesmas. E porque não amam a si mesmas, não cuidam de si mesmas. Não cuidam da sua saúde física ou emocional, não cuidam da sua aparência, não cuidam da sua qualidade de vida física, têm sentimentos emocionais e afetivos deturpados em relação a si mesmo e, em consequência, em relação aos demais. Geralmente são pessoas que gastam a sua vida cuidando dos outros, porque elas não encontram prazer em cuidarem de si mesmas. Queridos, qualquer uma dessas três expressões em que houver uma deficiência, nós estamos comprometendo o processo todo. E aí, quando nós pensamos nisso, nós precisamos nos lembrar que é preciso recorrer à maravilhosa graça de Deus, que nos faz lembrar algo muito importante. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. E o Senhor nos criou exatamente da maneira, do jeito que Ele gostaria que nós fôssemos. Imagino que muitos de nós aqui, em algum momento da nossa vida, já pensaram que gostariam de ter um cabelo diferente. Alguns gostariam de ter cabelo. Alguns gostariam de ter a cor do seu cabelo diferente. Alguns gostariam de serem mais altos do que são. Alguns gostariam de ser mais baixos do que são. Alguns gostariam, enfim, de ser diferente do que é. Talvez em algum momento essa crise já tenha batido na nossa porta. Fato é que Deus nos criou, nos fez do jeito que nós somos. E tudo isso, queridos, Ele nos fez para a honra e para a glória do nome dEle. Por isso, Deus me trouxe de férias com vida para vir aqui hoje à noite dizer para você o seguinte. Se tem alguma área da tua vida que você precisa resolver com você mesmo, o tempo é hoje em nome de Jesus. Porque o salmista no Salmo 42, num determinado momento, falou assim, ô minha alma, vem cá. Puxa uma cadeira aqui que a gente tem umas coisas para conversar. E pessoas que não amam a si mesmas, e pessoas que não respeitam a si mesmas, e pessoas que não cuidam de si mesmas, estão comprometendo todo esse processo das expressões do amor. Não conseguirão amar a Deus. Não conseguirão amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento. Não conseguirão amar ao próximo. Nós precisamos, em nome de Jesus, nesta noite, fazer cair por terra, deixar aqui nesse lugar, no altar do Senhor, culpas, pecados não confessados, crises, traumas, que ao longo dos anos têm abatido o nosso coração e têm feito de nós uma pessoa menor do que aquela que Deus quer que nós sejamos. E o tempo para começar isso se chama hoje, em nome de Jesus. Porque talvez esteja aí a chave que possa abrir para você a possibilidade de planejar os seus relacionamentos neste ano de maneira saudável. Para que você ame a Deus intensamente e ame ao seu próximo, sem barreiras, sem dificuldades e sem objeções. Meus irmãos, nós precisamos olhar para isso com atenção. Vocês perceberam a relação profunda que existe entre os dois textos que nós lemos? O de 1 João capítulo 4 e o texto de Mateus 22? Amados, amemo-nos uns aos outros. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Versículo 20, se alguém disser, ama a Deus, mas odiar a seu irmão, não, ele não ama a Deus. Ele precisa rever, ele precisa revisitar isso. Por isso, levando em conta tudo isso que nós compartilhamos, alguns desafios práticos para deixar com a igreja. Primeiro deles, ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, obedecendo. Essa é a maneira que o seu amor será demonstrado por Ele. Segundo desafio, ame ao seu próximo, como a si mesmo, servindo. Talvez aqui seja necessário um ponto, um marco de reconciliação.
Talvez aqui seja necessário um marco de perdão. Talvez aqui seja necessário um marco de recomeço. Mas Jesus disse: eu estou lavando os pés de vocês, para os discípulos, para que vocês entendam que vocês precisam lavar os pés uns dos outros também. E por fim, ame também a si mesmo. E demonstre esse cuidado por você mesmo, zelando pela sua vida. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz algo muito precioso para ele. Diz: Timóteo, cuida ou melhor, de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. Será que não é hora de começar a agir? Porque pensar, eu sei que muitos já têm pensado há muito tempo. Será que não começou a hora de agir, por exemplo, em relação à sua saúde física? Será que não chegou a hora em agir para tomar aquelas providências que vão cuidar melhor de você? São coisas que ao longo dos anos nós vamos pensando. Mas chega um momento que a gente precisa agir. E aí, quando nós nos deparamos com a mesa do Senhor, a palavra de Deus nos diz: examine-se o homem a si mesmo. Sabe para que é esse convite, irmãos? Porque quando examinamos a nós mesmos, o nosso amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a nós mesmos, nós podemos vir para esta mesa, comer desse pão e beber desse cálice. Não é o contrário. Eu me examinei, examine-se a si mesmo, ok, eu fiz um autoexame, cheguei à conclusão que eu não estou tão bem assim com os meus irmãos, então eu não vou participar da mesa do Senhor. Não é nesse sentido que nós devemos nos examinar. A palavra de Deus nos diz: examine-se a si mesmo. Chegou à conclusão de que existe alguma coisa que precisa ser consertada? Conserte. Mas não deixe de comer o pão e beber o cálice, porque é desta mesa que virá forças para as decisões que eu e você precisamos tomar no dia a dia da nossa vida. E aí, eu encerro essa prédica lembrando com vocês uma das primeiras histórias da Bíblia, na minha visão, uma das mais emocionantes, que conta um reencontro de dois irmãos. Irmãos de sangue, Esaú e Jacó. Gênesis 32 e 33. Já que tem alguns dias de fevereiro sobrando, quando você não ler João, você lê Gênesis 32 e 33. Vocês conhecem a história e sabem que Jacó estava distante, pelo menos 20 anos de Esaú. E vocês se lembram também muito bem a razão pela qual eles se separaram. Porque Jacó e a sua mãe inventaram um plano sem vergonha para roubar de Esaú o direito de primogenitura, para enganar o seu pai Isaque, e fizeram isso. E a fúria no coração de Esaú foi tão grande que ele queria matar Jacó. E porque Jacó queria preservar a sua vida, ele fugiu. E tendo fugido, ele casou-se lá com Lia, com Raquel, e ficou um tempo lá na terra de Labão. Mas quase 20 anos depois, ele ouve dizer que Esaú está vindo ao seu encontro. O que você faria? Você pode imaginar um encontro entre dois irmãos que estavam brigados, que traziam consigo, carregavam no seu coração um desejo de morte, e agora eles estão prestes a se encontrarem de novo? E aí a palavra de Deus então diz que Jacó, um homem que tinha já nessa altura da vida bens, terras, animais, ele chama alguns dos seus servos e diz assim: tomem alguns desses animais, dessas comidas, e saiam ao encontro de Esaú. E quando vocês encontrarem Esaú, ofereçam para ele isso como um presente, para que o coração dele possa já se abrandar, para que quando nós nos encontrarmos, o coração dele já esteja um pouco mais calmo. Uma estratégia boa, não é? Imaginem vocês o coração de Jacó, como é que estava angustiado. Sabe quando o filho sabe ou alguém que sabe que fez alguma coisa errada, e aí ele começa a ter outras atitudes para agradar, para tornar a resolução daquele problema mais simples? Então Jacó pensa em mandar presentes. Quem sabe o coração de Esaú pudesse se abrandar e ele tirasse do coração aquela ideia de matá-lo. Os homens de Jacó vão até Esaú e quando encontram Esaú, Esaú saúda e eles se identificam e descobrem que eram os servos de Jacó. E ele diz assim: não, volta todo mundo, leva o que vocês trouxeram. Diga para Jacó que não precisa de nada, eu quero encontrá-lo. Quando os homens voltam com esse recado, dizendo assim: olha Jacó, o seu irmão mandou dizer para você que ele não quer nada de presente, o que ele quer mesmo é você.
E eu fico imaginando já que o servo de Jacó já traz no coração aquele instinto meio de ver o circo pegar fogo, né? Você se prepara. Porque o que ele falou mesmo é que quer você. Fugiu, negão, agora vai chegando sua hora. Jacó fica mais apavorado ainda. E ele diz, prepara de novo todas as comidas, todos os animais, mas agora prepara o meu animal, porque eu vou ao encontro, não tem jeito mais de fugir. E a palavra do Senhor diz que Jacó aparamentou os seus animais, outros servos, mandou os servos em 2 grupos. Dizendo assim, se os irmãos de Jacó, faz tempo que eu não prego, irmãos. Tenham paciência aí, mas está tudo bem. Está tudo bem. Ele manda em 2 grupos, por quê? Porque ele diz assim, se Esaú, porventura vier contra nós, ele não vai matar o bando inteiro. Então ele mata o primeiro e o segundo sai correndo de volta. Gente, coloca isso na cabeça. Imagina você nessa situação. Imagina o temor que você tem para algumas reconciliações que você precisa fazer. E eles saem em 2 bandos. E de repente, quando Jacó encontra Esaú, irmãos, e vê frente a frente o seu irmão, a palavra de Deus diz que Jacó se joga na terra, se prostra 7 vezes na presença de Esaú. Não diz nada. Não tenta se justificar. Não tenta explicar aquilo que ele fez há um tempo atrás. Não. Ele simplesmente se joga em terra, como o menor faz diante de um maior. Jacó se lança, coloca o seu rosto em terra, a sua boca no pó, e começa 7 vezes se curvar diante de Esaú. E o capítulo 33 diz que Esaú, quando viu Jacó prostrado diante dele, não se conteve. Levantou-se dos seus animais, tomou a sua espada, jogou-a no chão, correu em direção a Jacó e interrompeu as suas 7 saudações. A palavra do Senhor diz que eles se abraçaram e choraram afetuosamente. Esaú interrompeu as 7 saudações de Jacó para abraçá-lo afetuosamente e perdoá-lo. E os dois saem dali alegres, felizes. Jacó diz assim, eu trouxe esses presentes para você. E Esaú fala, não preciso, o que eu tenho já tenho demais. Fica para, olha que, imagina essa cena, esses presentes eu trouxe para você. Não, fica para você, eu já ganhei demais. Eu que trouxe um pouco para você. Mas não, Deus também tem me abençoado tanto. Porque o Senhor e o seu Santo Espírito promoveu no coração daqueles 2 irmãos uma reconciliação. Ah, meus irmãos, vamos em direção a Esaú. O Espírito do Senhor pode fazer com que em meio a 7 saudações, o quebrantamento aconteça. Os nossos relacionamentos sejam refeitos na presença dEle. E a gente possa planejar um ano de 2015, onde os nossos relacionamentos serão frutíferos, abençoados e duradouros. E que refletirão e repercutirão muitos e muitos anos na nossa vida também. Que o Senhor nos ajude nisso. E que o Senhor nos dê experiências de reconciliação tão intensas quanto de Esaú e de Jacó. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Sejamos um. Feche os seus olhos agora em oração. O que tem dificultado a sua vida em 2015, no que diz respeito aos seus relacionamentos? A coluna principal para você tem sido o amor, porque senão precisa recomeçar por aí. Porque sem amor não dá. Como estão as expressões do amor na sua vida?
Você ama a Deus? Mas ama de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento? Você ama o seu próximo? Aquele que diz amar a Deus, mas odeia o seu irmão, na verdade não ama a Deus. Você tem amor próprio? Você entende que você é a imagem e semelhança de Deus? Você entende que foi criado para a glória de Deus? Peço ao Senhor, em nome de Jesus, para restaurar no seu coração nesta noite, no meu coração, na nossa vida, a nossa capacidade relacional. As coisas serão bem mais fáceis assim. Que sejamos um, para que o mundo creia que Jesus foi enviado da parte do Pai. Vamos nos colocar em pé? Senhor, a Tua palavra diz que Tu és o amor, Deus. E como nós precisamos conhecer esse amor do Senhor. Amor incondicional. Amor fiel. Amor leal. Ensina-nos, ó Deus, a amarmos ao Senhor com toda a nossa alma, de todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento, ó Deus. Que sejamos obedientes ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a amarmos uns aos outros, mesmo quando isso for difícil, ó Deus. Que haja perdão, que haja reconciliação, que haja graça no nosso relacionamento com o próximo. Pai, ajuda-nos também, ó Deus, a amarmos a nós mesmos. Não sobre todas as coisas, mas a amarmos a nós mesmos como o Senhor nos criou. Se há alguém aqui nesta noite, ó Deus, que tem carregado traumas, decepções, sofrimentos, amarguras, em qualquer uma dessas expressões do amor, que em nome de Jesus, a Tua graça resplandeça nesse lugar, de tal forma que nenhum de nós saiamos daqui iguais ao que entramos, mas que saiamos daqui transformados pelo Teu poder. Que o Teu amor que vivifica nos sare, nos cure, nos liberte e nos renove nesta noite para a glória do Teu nome. No nome de Jesus, o Teu Filho amado, é que oramos agradecidos. Amém e amém, Senhor. Você pode se assentar. Quero convidar os presbíteros para virem à mesa, para esse momento tão especial, tão significativo, em que vamos celebrar esta mesa bendita, que é a mesa do Senhor. A mesa do Senhor é feita de 2 elementos. Um deles, queridos, é o pão. Esses 2 elementos foram escolhidos por Jesus. E quando Jesus tomou o pão, Ele disse: isto é o meu corpo oferecido por vós. Comei dele todos. Façam isto em memória de mim. O pão é o símbolo do corpo de Jesus que foi entregue por nós. Para sofrer, para padecer, para morrer na cruz em nosso lugar. Esta mesa é composta também de um segundo elemento, que é um vinho, produto da videira, um suco de uva, um cálice. É o cálice da nova aliança no meu sangue, disse Jesus. E o sangue de Jesus é o sangue que cobre, que perdoa, que apaga os nossos pecados. Porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta mesa é para todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Para gente que ama a Deus de todo o seu coração, sua alma, o seu entendimento. Gente que consagrou a sua vida ao Senhor e disse: Deus, a minha vida é tua, eu estou aqui, o Senhor me lavou, o Senhor me fez nova criatura. Esta mesa fortalece, vivifica, alimenta e renova. É nessa perspectiva que eu quero convidar você a participar desta mesa tão preciosa e gloriosa nesta noite, no nome de Jesus. A mesa do Senhor.
Todos aqueles que vão receber os elementos poderão se colocar em pé. E os presbíteros vão servir todos vocês. E após terem se servido, você poderá se sentar e aguardar em oração. Tá bom? Por favor, se coloquem em pé. Recebam o pão, o cálice e aguardem até que todos tenham sido servidos para nós comermos e bebermos juntos, na presença do Altíssimo. Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto e seu olhar. Veja os cravos em suas mãos e em seus pés. Açoitado ele foi, rejeitado ele foi. Ele era o rei, coroado foi, mas a coroa era de espinhos. Foi por amor, que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor. Sou tão pobre, miserável pecador. No Calvário, meu Jesus se entregou. O Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, sobre si levou toda a culpa e dor. Por suas feridas ele nos salvou. Foi por amor, que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Sacrifício se fez, aceitou morrer em nosso lugar. Foi por amor, foi por você. Foi por amor, que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor. Mesmo assim, Jesus me aceita com amor.
Agora sim, queridos, no primeiro momento, o pão, juntos, comamos. Isto é o meu corpo, disse o Senhor Jesus. Comei dele todos e fazei isto em memória de mim. Foi por você, foi por amor que Jesus se entregou, que o sangue derramou. Por isso, juntos agora, tomemos do cálice, o cálice da nova aliança no sangue de Jesus, o Filho de Deus. A fim de que sejam um, como tu, ó Pai, em mim, e como eu em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esta mesa é a mesa da unidade da igreja. Essa mesa é a mesa dos relacionamentos. Não perfeitos, mas daqueles que buscam em Jesus amá-lo, amar e amar-se. Que Deus te abençoe. Que Deus dê a você uma semana muito especial. Alegre, vitoriosa, uma semana dirigida pelo Senhor Jesus. Nós vamos orar e vamos receber a bênção, mas ao final eu peço que você permaneça mais um instante, porque hoje é um domingo muito importante para a igreja. É o domingo em que de manhã nós começamos a escola discipuladora. E o Cláudio Eli, que é o nosso coordenador, está aqui para compartilhar com você e dar a você e comunicar a você as opções, as possibilidades que você tem de temas, de cursos, para vir estudar com a gente a palavra de Deus. Então nós vamos orar, vamos receber a bênção, e após esse tempo, o Cláudio Eli então terá esta oportunidade para falar, para compartilhar com a igreja, tá bom? Por fim, eu quero convidar para vir aqui à frente o Beto, a Suzy e o Vili, para nós orarmos com esta família. Queridos, a igreja do Calvário terá a oportunidade mais uma vez de enviar os seus filhos para a obra missionária. E dessa vez será o Vili. Na próxima terça-feira ele viajará para a Armênia, onde passará um período ali de 6 meses, uma imersão cultural, missionária, servindo a Deus naquele país, passando por um treinamento teórico e depois um treinamento prático em evangelização, especialmente no mundo muçulmano, islâmico. Então nós queremos dizer isso para intercedermos pela vida do Vili nesse momento e para que a igreja continue orando pela vida dele durante esses meses que virão. Assim que tivermos notícias, nós vamos reportando à igreja, mas lembrem-se de orar para que o Vili seja sustentado pela graça de Deus e seja usado, viu, Vili, naquela terra, que você seja um homem de Deus ali naquele lugar. Suzy gostaria de fazer uso da palavra, né, Suzy? Eu não acredito em coincidência, pastor, e eu acredito muito que Deus preparou esse culto, essa sua palavra, Senhor, porque eu vou falar de amor, e o Senhor já nos falou aqui do amor de Deus, e a gente testemunha viva desse amor incondicional de Deus. Há 5 anos atrás, agora dia 19 de fevereiro, completam 5 anos que a gente passou por um vale e a gente estava cara a cara com a morte. E nós recebemos de Deus o cuidado dessa igreja. Esses irmãos foram maravilhosos, vocês foram preciosos nas nossas vidas, na vida do Vili. Os nossos líderes estiveram lá com a gente, orando e abençoando a nossa vida e nos fortalecendo. E eu quero dizer que hoje a gente está aqui para agradecer. Porque em 5 anos Deus fez muita mudança na nossa vida, muita mudança na vida do Vili. E para honra e glória, a gente está aqui hoje comemorando esse novo ser que está aqui com a gente. Muito obrigada, muito obrigada. Glória a Deus por isso, viu? Que bom, queridos. Deus é aquele que faz a obra, irmãos.
Basta a gente confiar a nossa vida e o coração diante dele. Pode ser que o caminho seja difícil, né? Mas o Senhor tem um plano e tem cuidado de nós em todo o tempo. Nós vamos orar, vamos agradecer por essa vitória, vamos consagrar a vida do Vili na obra do Senhor nesse tempo, viu? Mas eu não posso deixar de orar aqui também nesse final de culto, por aquele desafio que é o que eu chamaria de talvez um dos maiores campos missionários que a gente tem, que são as escolas. E a partir dessa semana o pessoal começa a voltar. Professores, a gente tem aqui na igreja, diretores, pessoas que trabalham em escola, alunos, estudantes, desde o maternalzinho até faculdade. Eu quero interceder por vocês nesta hora para pedir a bênção do Senhor sobre o envio de vocês para esses lugares em 2015. Então eu quero pedir para todas essas pessoas que se encontram, que se encaixam nesse perfil, para que venham aqui à frente para nós orarmos em nome de Jesus. Bom, pessoas que estão ligadas às escolas, ensinando, estão na linha de frente, alunos que vão recomeçar as aulas agora. Quero chamar vocês para virem aqui, nós vamos orar. Vou chamar os presbíteros para virem mais perto, nós vamos impor as mãos sobre o povo de Deus e vamos orar por eles no nome de Jesus. Isso, podem vir, podem ocupar os espaços laterais também, viu gente? Todo mundo que está nesse campo missionário chamado escola, nós queremos interceder por professores. Se não deu para você chegar, fique em pé aí mesmo, onde você está. Tem bastante gente. Nós queremos orar intercedendo pela sua vida em nome de Jesus. Vamos orar, queridos? Deus amado, nós te agradecemos, ó Pai, pelo culto que tivemos nesta noite. Te louvamos, ó Pai, pela tua presença bendita e maravilhosa aqui entre nós. Te agradecemos, ó Senhor, porque a tua presença traz plenitude de vida, Pai. A tua presença traz delícias perpetuamente. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ó Pai, que a tua palavra fique bem gravada no nosso coração nesta noite, para que possamos viver na dependência do amor, Deus. O amor ao Senhor, o amor ao próximo como a nós mesmos. Ó Deus, nos ensine a vivermos na dependência do teu amor, e que todos os dias da nossa vida sejam para a tua glória. Queremos, ó Pai, te agradecer pela vida do Vili, Senhor, e pelo despertamento, pela obra que o Senhor fez no coração dele. Queremos te agradecer, Pai, pelas portas que o Senhor tem aberto para ele e outras que o Senhor já fechou. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem colocado no coração dele, ó Deus, esse desejo de servir ao Senhor na tua obra. Ó Pai, queremos te agradecer por essa porta que abriu para esta viagem missionária na Armênia. Senhor, em nome de Jesus, põe a tua mão, Pai. Sustenta o teu servo na viagem de ida, Senhor, na viagem de volta, durante todos os dias que ele vai permanecer ali. E que, ó Deus, ele seja ministrado pelo teu Santo Espírito naquele lugar. E que ele seja também instrumento, ó Pai, ali para alcançar o coração de muitas pessoas que ainda estão vivendo debaixo do jugo opressor, do pecado e do inimigo. Ó Deus, que em nome de Jesus ele tenha experiências maravilhosas ali de conversão, Pai, e de transformações de vida, Senhor. Sustenta o teu servo ali, ajuda nas dificuldades e faz esta igreja do Calvário uma igreja intercessora por ele no nome de Jesus. Abençoe, Pai, o Beto, a Suzy, ó Deus, o Franz, a Stephanie. Ó Deus, obrigado por essa palavra que a Suzy trouxe, Senhor. Nós glorificamos, exaltamos o teu nome, porque tu és o Deus que age sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Queremos, ó Deus, invocar agora a tua bênção sobre esses irmãos e irmãs que estão no maior e mais desafiador campo missionário, Deus, a escola. Ó Deus, estamos aqui professores, funcionários, alunos. Ó Pai, nós queremos consagrar o teu povo, Senhor, para a volta às aulas, ó Pai. Para que seja um ano abençoado, Pai. Um ano de vitórias nos estudos. Um ano de crescimento, ó Pai. Um ano de proteção, ó Deus. Um ano de renovação de forças para os professores, ó Pai, diante das lutas que tem enfrentado. Pedimos ao Senhor que dê, ó Pai, que nos abençoe para que a violência nas escolas de Sorocaba diminua neste ano, Senhor. Pedimos ao Senhor que o uso das drogas, ó Pai, e a proliferação das drogas, ó Pai, acabe na cidade de Sorocaba, nas escolas, ó Pai. Pedimos ao Senhor que em nome de Jesus, os teus filhos e filhas estejam bem protegidos e bem guardados, debaixo da tua poderosa mão, para que eles sejam sal da terra e luz do mundo, aonde quer que eles estejam. Em nada sejam influenciados, mas em tudo sejam influenciadores, para a honra e para a glória do nome do Senhor. E agora, povo de Deus, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus,
que o amor insondável de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós e sobre vós permaneçam desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém, Jesus. Podem se sentar. Aguardem mais um minutinho então. Claudio Lee tem uma palavrinha para a gente. Podem se sentar por um minuto. Boa noite, irmãos. Enquanto os alunos, os professores estão se sentando aí, é com muita alegria que hoje nós demos início à Escola Discipuladora 2015. Foi uma bênção, mas faltou muita gente. E por isso que eu estou vindo agora à noite aqui, para fazer esse convite para você. Às vezes algumas pessoas gostam de dormir até um pouquinho mais tarde, e estou vendo que todos aqui estão aqui no culto, chegaram no horário. Então, aquelas pessoas que gostam de dormir até um pouquinho mais tarde, a nossa escola discipuladora, ela começa às 10h30. Então, dá tempo para você levantar, tomar um café da manhã gostoso com a família e tudo mais. E às 10h30 você pode vir para cá, que as aulas começam às 10h30. Mas, Cláudio, começou hoje, como é que eu vou vir no domingo que vem? As nossas classes, as nossas aulas, elas são praticamente quase independentes. Por quê? A cada domingo é estudado uma lição, um assunto. Então, sempre há tempo de você começar. Mas quanto antes você começar, com certeza você vai estar aproveitando muito mais. O lema da nossa igreja, da nossa escola, é que o nosso crescimento espiritual, ele não é automático. Ele não vem de forma constante assim. Nós precisamos trilhar um caminho que é o aprendizado, que é o discipulado. Tanto é que nossa escola, a antiga escola dominical, nós passamos a chamá-la escola discipuladora, porque ela forma discípulos. Discípulos de quem? De Jesus. E quando nós estamos em mais pessoas, em classes, isso fica muito mais fácil para a gente aprender um pouco mais. E você pode perguntar, você pode falar, compartilhar, e temos várias classes, tá? Vários assuntos. Uma das classes que nós estamos iniciando agora, esse aqui, é a classe de casais. Hoje pela manhã nós tínhamos mais ou menos em torno de uns 25 casais na classe. Mas tem espaço para você também, né? Essa classe vai estar estudando sobre os problemas que uma família tem e que começa muitas vezes no casal. Então, eu tenho certeza que você não tem problema nenhum no seu casamento, assim como eu também não tenho, mas mesmo assim, no dia a dia, a gente precisa o quê? Estar compartilhando essas dificuldades e aprendendo como enfrentar essas dificuldades. Então, essa classe de casais, quem ministra a classe é o pastor Arthur, sua esposa Cris, o presbítero Ayrton e sua esposa Ivete. São 2 casais muito abençoados, com famílias abençoadas. E esse convite é para você que é casado e que também quer investir um pouco mais no seu casamento. Temos aqui a classe Esperança. Você, como eu, que está chegando perto dos 50, não que esteja velho, de jeito nenhum, mas nós precisamos saber envelhecer. E essa classe aqui, ela nos ensina a como estar enfrentando uma terceira idade, mas com muito prazer, com muita alegria. E essa classe está sendo ministrada pela Deusana, pelo José Mauro, pelo Paulo Ronque, e eles são realmente inspirados pelo Espírito Santo. E o tema desse semestre aqui é como enfrentar a terceira idade. Mas tem várias coisas que você vai aprender. Então, não precisa você estar com 100 anos de idade para você enfrentar essa classe, de jeito nenhum. Você quer ter uma terceira idade muito boa, você pode estar frequentando essa classe aqui também. Bom, temos a classe também, membresia. Eu vejo que muitas pessoas que estão aqui, talvez não sejam membro da nossa igreja. Talvez você está frequentando, começou esse domingo, ou começou há um mês, há um ano, e eu tenho certeza, tem gente aí que já está mais ou menos uns 10 anos e que ainda não é membro da nossa igreja. Então, se você gosta dessa comunidade e pretende se tornar membro, essa classe é necessária. Por quê? Porque ali você vai estar conhecendo um pouco mais, com profundidade, o que é a nossa igreja,
do que a nossa igreja segue. Nós seguimos a palavra de Deus, é claro, mas você vai estar em contato com vários assuntos que é importante, de assuntos que você vai estar na classe aprendendo. Então, se você pretende se tornar membro, você pode estar frequentando essa classe. Quem que são os professores? O presbítero Hermas e o presbítero Samuel. Tem sido uma bênção. Hoje tínhamos, eu acho que umas 12 pessoas, mas estava faltando você. Tinha bastante cadeira lá ainda. Então, se você ainda está pensando, venha domingo que vem. Temos aí, esse nome da classe foi muito bem pensado. Onde estava Deus? É uma pergunta mesmo. O nome da classe é Onde estava Deus? Você que gosta de estudar um pouco mais profundamente a palavra de Deus, nos detalhes, você vai perceber que do livro de Malaquias, no Velho Testamento, até Mateus, quando a gente lê, é só virar uma página, né? 2 no máximo. Mas entre esse período, ocorreram 400 anos. E nesses 400 anos, Deus ficou em silêncio. Então, se você quer saber o que aconteceu nesses 400 anos, venha e participe dessa classe. Foi uma bênção hoje essa classe, estava lotada. Então, você que quer estudar um pouquinho mais com profundidade a palavra de Deus, esse é apenas um tema. Mas na classe é estudado muito mais profundidade outros temas. Temos aqui a classe Conhecendo Nossa Fé. Muitas vezes nós não temos um embasamento para saber naquilo que nós acreditamos. Claro, nós acreditamos na palavra de Deus. Mas o que fala a palavra de Deus sobre a Trindade? O que fala da palavra de Deus sobre o dom de línguas? O que fala a palavra de Deus sobre o sangue de Jesus? Bom, nessa classe você vai conhecer. Essa classe, ela dá um embasamento muito forte para que a gente possa estar tendo certeza, para que não venha nenhum vento de doutrinas e passem pela gente falando coisas absurdas. E aí a gente não sabe, a gente balança. Então, para você não cair, você precisa conhecer. Essa classe, o propósito dessa classe. E aí, temos também a classe de adolescentes. Temos a classe de jovens, que é a próxima classe também. O teen, que é de 11 e 12 anos. E temos aqui, não a última classe, não menos importante, a classe Desafios da Atualidade. Todos nós passamos por problemas que são atuais e muitas vezes nós sabemos como enfrentar. Essa classe aqui, ela está falando sobre assuntos atuais. Nós só falamos sobre política, nós só falamos sobre homossexualismo, nós falamos sobre várias outras coisas, assuntos importantíssimos e que você passa no dia a dia. E como enfrentar? Né? Como amar o nosso irmão que está lá fora. Então essa classe vai estar falando sobre desafios. Essa parte é a parte da parte de adultos, a classe sobre adultos. E você que tem filhos de 0 até 18 anos aí, que vão colocar os jovens, temos classes especiais, principalmente para as crianças. Temos o berçário, nós temos classe de 2 e 3 anos, 4 e 5, professores que entregam a sua vida, se dedicam para os seus filhos. Então, traga os seus filhos. Nós temos de 7 e 8, 8 e 9. Então, todas as idades, o seu filho vai ser muito bem cuidado. Nós vimos aqui o Vili indo, sendo colocado no ministério. Ele foi nossa ovelhinha. Ele frequentou a classe desde pequenininho, né, Suzy, né, Beto? E aí? Como é que você quer o seu filho? Você quer ele servindo a Deus, servindo o reino, ou você quer ele servindo o mundo? Então, não deixe de trazer o seu filho. Crianças, a gente tem que trazer. E tenho certeza, seus filhos vão ser muito bem cuidados. Tá? Então, esse é o convite. Domingo que vem, vamos continuar a nossa escola. Não tenha medo, você vai chegar lá, você vai encontrar pessoas que você conhece, mesmo que você não conheça. Você vai se sentir em casa, porque esta casa é a casa de Deus. Pastor. Todo mundo convidado, gente. Uma oportunidade imperdível. Por falar em convite, na próxima terça-feira, o pastor Silas Rebouças Nobre completará 40 anos de ministério. Quantos aqui conhecem o pastor Silas? Levantem a mão. Ele foi pastor da nossa igreja na década de 80.
E ele fez questão de comunicar à igreja desta ocasião, que a igreja orasse, para que a igreja agradecesse a Deus junto com ele, e também convidá-lo. É claro que o culto será lá em Goiânia. Talvez não haja tempo, possibilidade dos irmãos irem até terça-feira, mas orarem por ele. E também, irmãos, no boletim, nós colocamos o nome e o telefone dele. Então, quem o conhece aí do tempo do pastoreio dele aqui, que quiser fazer um contato, tenho certeza que o coração de pastor dele se alegrará e se alegrará muito. Teremos a cantina missionária aqui hoje, com um sorvete bem gelinho e bem gostoso. E o último convite é um convite para a igreja interceder. Interceder por uma jovem muito querida, Flávia, que retornará terça-feira de volta de viagem, né? O coração do Paulo e da Cláudia, tenho certeza que ficou muito alegre nesses dias que estiveram com ela, mas agora aperta um pouquinho de novo, né, Paulo? Vamos orar, vamos colocar diante de Deus. Flávia, vem cá, quero orar com você. Estou conhecendo a Flávia hoje, sei que os irmãos já conhecem, já conheceram. Pedi para o Paulo e a Cláudia vir também, aproveitar todos os momentos pertinho, né? Na Coreia, né, do Sul. A Flávia tem trabalhado, morado na Coreia do Sul nesses últimos anos da sua vida. Então ela veio passar um tempo com a família. Nós queremos orar, Flávia, pedindo que Deus continue te abençoando, te sustentando lá, viu? Abençoando sua viagem. Curta a viagem, né? Bem curtinha, né? Vamos ficar em pé, gente? Tomás, falta você para compor o time aqui. Achou que eu não ia chamar, né? Amanhã eu vou lá, tá certo? Então tá bom. Família toda junta. Jóia. Vamos orar? Deus querido, como nós te louvamos e te bendizemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos pelo teu cuidado e pelo teu amor, e isso não tem faltado na vida da Flávia, na casa do Paulo, da Cláudia. Bendito seja o teu nome, porque todos estes anos o Senhor tem sustentado, ó Deus, a vida da Flávia. Muito obrigado porque o Senhor tem guardado, tem protegido, tem abençoado e tem também cuidado, ó Deus, dos familiares que aqui ficam. O que nós queremos pedir ao Senhor nesta noite é que o Senhor abençoe e conduza a Flávia em paz e em segurança no retorno para a Coreia. Que ela tenha uma viagem debaixo dos teus cuidados. E que ali, ó Deus, onde ela estiver, ela possa resplandecer a luz maravilhosa do Evangelho. Vivendo, ó Deus, e sentindo a tua presença com ela em todos os momentos. Tendo todas as suas necessidades supridas pelo Senhor. E sentindo, ó Deus, o teu amor sempre perto dela em todos os momentos. Abençoe, ó Deus, a vida do Paulo, da Cláudia, do Tomás, que eles também sejam sustentados aqui, e que possam, ó Pai, lidar com a saudade, com a certeza, Deus, de que o Senhor, o Pai eterno, está cuidando da tua filha em qualquer lugar onde ela estiver. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor deu à Flávia de estar aqui. Que o Senhor continue abençoando e sustentando a sua filha em todo o tempo. Oramos no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e dê uma boa semana a todos, viu? Flávia, que prazer, meu querido. Deus te abençoe grandemente, viu? Que seu retorno seja muito abençoado. Bom? Paulo, Deus abençoe, que prazer conhecer agora a família toda, viu? E amanhã eu passo